Olá, pessoal, muito bem-vindo todos ao mais um Newslab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui novamente para falar com vocês sobre saúde. E a nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Marques. A doutora Patrícia Marques é graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, possui especializações em reconstrução de mama e face em hospitais de Barcelona e também Nova York, é pioneira e referência nacional em frontoplastia e redução de testa e já transformou a vida de mais de 800 pessoas com cirurgias realizadas. Também é especialista em medicina capilar. E hoje ela está aqui para falar para a gente sobre a importância de escolher um excelente profissional na hora de fazer qualquer um desses ou outros procedimentos estéticos. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui fazer esse alerta tão importante para a saúde das pessoas. Olá, Luciene. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando de um assunto que eu acho que é muito importante, né? Eu sou médica, sou cirurgiã plástica, sou certificada e sempre na minha carreira eu busquei me especializar o quanto mais. Eu tenho mestrado, tenho artigo publicado, tenho cursos, porque a medicina ela é uma especialidade muito abrangente que tem evoluído bastante nas últimas décadas e a gente tem que estar sempre bem treinado, bem atualizado para que a gente possa garantir não só os melhores resultados, mas também a segurança dos nossos pacientes. E eu acho que esse é um tema muito importante, eu gosto sempre de falar sobre isso com os nossos pacientes, então eu fiquei muito feliz com o convite. Que ótimo, né? E tendo os últimos acontecimentos, acho que nunca é demais falar sobre, né? Então, já vou começar com uma pergunta para a gente já explodir aqui no assunto. Por que tem tanto profissional inabilitado aí fazendo procedimentos que por vezes deveriam ser feitos só por médicos, né? Porque a população não tem o conhecimento de buscar, a formação simples é fácil, falta fiscalização. Qual a opinião da doutora? Luciene, esse é um tema bem complexo. Para começar aqui, cada conselho, cada especialidade tem o seu conselho e os próprios conselhos que determinam o que eles podem ou não podem fazer. Então, apesar do Conselho Federal de Medicina ter um entendimento de que determinados procedimentos deveriam ser exclusivos dos médicos, se um conselho de uma determinada classe de profissionais julgar que eles podem fazer, nós como médicos não podemos impedir. Daí é uma questão legal, vai ter que seguir um outro trâmite que foge um pouco aqui da minha atuação para eu poder explicar o certo. Mas então esse é um primeiro problema, né? A parte da legislação é um pouco, talvez, falha, talvez leniente, não sei, nesse aspecto. Um outro ponto é, sim, a gente não tem uma fiscalização. O Brasil é um país enorme, com uma série de questões sociais, de pobreza, de segurança, enfim, que acabam tomando o maior tempo, a maior energia do Estado, e essa fiscalização de procedimentos de Anvisa, de vigilância sanitária, ela existe, ela é bem feita, mas ela não é 100% abrangente. Um outro ponto, eu acho que existem pessoas, que eu não vou nem chamar de profissionais, que por ganância e por um pouco de ignorância também, acham que qualquer cursinho de final de semana, qualquer apostila online, qualquer coisinha, eles vão estar aptos a fazer coisas que eles consideram que são simples. Mas mesmo procedimentos que aparentemente são simples, podem ter complicações e nem sempre essas complicações são tão simples assim. Muitas vezes elas demandam muito conhecimento para poder serem resolvidas sem causar uma sequela, um problema maior ao paciente. E, por fim, eu também acho que existe um papel dos pacientes nisso, né? É claro que a pessoa que se submeteu a um procedimento, teve um problema, uma sequela, perdeu a vida, ou enfim, é claro que ela é uma vítima. Mas a gente sabe que as pessoas
hoje em dia tem buscado o caminho mais fácil para muitas questões. Às vezes pesquisam a pessoa que é famosa, pesquisam na internet, pesquisam o melhor preço e acabam deixando coisas mais importantes de lado, como pesquisar qual é a profissão daquele profissional, se ele está apto sim a fazer, se o local é adequado, quais são os riscos. E hoje em dia é tão fácil, né? A gente joga no Google o nome do procedimento, riscos, complicações, e a gente já tem uma ideia, pelo menos, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que deixam a gente numa posição bastante difícil enquanto sociedade. Certo. Duas coisas que a doutora falou que me chamou bastante a atenção. Uma coisa é que nem tudo que é famoso é bom, né? Milhares de seguidores não significa que é bom, e também tomar cuidado às vezes com o preço também, né? O preço, porque às vezes a gente quer muito fazer alguma coisa, não pesquisa direito e acaba fazendo onde a gente pode pagar, quando muitas vezes seria melhor não fazer, pelo menos não por enquanto você não consegue ter possibilidades melhores de procurar. Até os médicos, às vezes, a gente precisa pesquisar, né, doutora? Como você disse, precisamos pesquisar, saber da história, se a gente tem indicação de um outro paciente, melhor ainda, né? A gente tem que pesquisar bem. Isso, a questão do preço, eu sempre penso que a gente tem que ir num valor médio. Exato. Tem profissionais, tem coisas que vão ter um preço muito mais alto, às vezes a gente está pagando pela marca, pela notoriedade, e talvez não seja necessário. Mas, ao mesmo tempo, se você for numa pessoa, num profissional, enfim, que está cobrando um preço muito abaixo, certamente não existe mágica, né, na vida. Certamente isso está sendo à custa de equipamento de segurança que está faltando, cursos, conhecimento que não foram feitos, questões logísticas, produtos de baixa qualidade, enfim. A economia está vindo de algum lugar e geralmente esse local é a segurança, o conforto dos pacientes, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. E se você me permite também, todos nós somos, de alguma forma, pacientes, consumidores, né? Sempre que eu busco uma informação, às vezes a gente vai lá no Instagram, vê número de seguidores. Seguidores é comprado, views, likes, tudo isso pode ser comprado. A gente tem que ficar atento no tipo de comentário, se há uma coerência. Não adianta ter um vídeo, né? A gente tem que ver uma coerência ao longo do tempo. A gente não pode simplesmente acreditar naquela foto do Instagram, enfim, que aquilo pode ser facilmente maquiado, né, digamos assim. Exatamente. Hoje, no mundo de rede social, né, as pessoas são muito compradas por esse efeito mágico que a doutora disse. Eu gostaria de saber se muitas pessoas procuram a doutora para correções. Poderia contar algum caso para a gente de alguma coisa que a pessoa se deu muito mal e procurou a doutora para resolver? Sim, eu tenho alguns casos de sequelas, alguns casos de rinomodelação, né, alectomia, alguns casos de lip lifting, aquela cirurgia que encurta o lábio, mas às vezes o lábio pode ficar muito curto ou a cicatriz muito visível, esse tipo de coisa. Já tive casos, o mais recente que eu tive até é um caso de uma colega médica que ela teve uma queda brusca de cabelo. O colega, ela passou com um médico, para vocês verem como é importante, né? Mesmo fazendo tudo correto, a gente pode ter complicações. Imagina quando a gente não faz da melhor maneira. O colega pensou num diagnóstico específico que, para o quadro clínico, naquele momento fazia sentido, e ele fez infiltração de corticoide nessa região dela. Até então, assim, não tenho nada contra falar a hipótese diagnóstica, o tratamento foi tudo coerente, mas essa paciente evoluiu com uma atrofia severa da pele, o cabelo voltou a crescer depois com o tempo, com os tratamentos, mas essa área aqui central teve uma área que a pele ficou assim como um papel, sem subcutâneo algum, já grudadinho no osso,
e a gente está tendo que... Eu fiz uma cirurgia, na verdade ela fez uma série de cirurgias, né, para colocar gordurinha, para a gente tirar um pouco essa parte. O próximo passo vai ser um transplante capilar, porque ela teve uma reação severa ao uso desse corticoide. Não foi feito de maneira errada, mas cada pessoa tem uma evolução, e você vê, né, um colega bem formado, tudo certo, fez um tratamento reconhecido e mesmo assim teve uma intercorrência. Eu gosto até desse caso porque eu acho que ele exemplifica isso que eu digo. Tudo tem risco. A gente tem que estar ciente, saber manejar. Quanto mais correto a gente faz, menor as chances de risco, mas mesmo assim existe essa chance. Mas quando a gente começa a fazer de uma maneira muito inadequada, os riscos eles são potencializados. E tudo que é injetável, eu penso que é mais sério, né? Diferente de fazer uma limpeza de pele, um peeling de diamante, uma coisa assim, que é superficial. Mas tudo que é injetável também carrega riscos maiores, né? Perfeito. E esses tipos de problemas, alguns também erros, eles acontecem mais no rosto, no corpo? Existe mais suscetibilidade? Não, claro que o rosto ele é sempre muito delicado e qualquer pequena alteração ela é muito visível, mas a gente tem muitos procedimentos corporais, né? Eu tenho casos também, por exemplo, de bioplastia com silicone industrial no bumbum, nos glúteos, isso é muito comum até hoje. Agora, o Conselho Federal de Medicina está querendo que a Anvisa não permita mais a venda do PMMA, que é o metacrilato, mas durante décadas as pessoas usaram esse metacrilato e o silicone industrial para aumentar mamas, para aumentar glúteos, para preencher rosto, e até hoje a gente vê bastante sequela disso, seja a formação de granuloma, seja infecções recorrentes, deformidades, e são casos muito difíceis, sabe, Luciane, de a gente corrigir, porque tanto o silicone industrial quanto o metacril, eles são um produto que a hora que ele é infiltrado, ele penetra no tecido, de forma que cirurgicamente a gente não consegue remover, diferente de uma prótese silicone, que ela tem uma barreira em relação ao corpo, então se precisar ser removida, a gente tira a prótese completamente. O silicone industrial e o PMMA não, sempre vai ficar resíduo, e daí vem junto com o produto, vem subcutâneo, vem músculo, é uma cirurgia muito difícil, que a própria cirurgia deixa muitas sequelas também, mas infelizmente a gente ainda vê muitos casos disso, mesmo em populações de alta renda. Isso é muito comum em população de baixa renda, mas mesmo população de alta renda fez muito e ainda faz esse tipo de procedimento a despeito de todas as orientações possíveis. Os problemas, eles são tem bastante divulgação, né? O pessoal sabe dos grandes erros por aí. E depois de tudo isso, desse impacto estético, né? Como é que tá o emocional dessa pessoa que te procura, doutora? Assim, e principalmente no rosto, como a doutora falou, né? Tão visível. Imagino que deve ser pior ainda pro emocional quando acontece alguma coisa com o rosto, né? Com certeza. Essa paciente em específico, ela está bem tranquila. Primeiro que isso já aconteceu há um ano e pouco, e acho que ela é uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, ela sabe, por ser médica, ela sabe das limitações que os tratamentos vão ter, e ela pelo menos teve uma vantagem, né? Ela estava ficando quase careca nessa parte da frente e o cabelo cresceu muito mais do que ela imaginava. Então, pelo menos ela tem essa felicidade, né? Ela vê alguns benefícios do tratamento. Mas é muito difícil para algumas pessoas conseguirem lidar com isso. Isso gera muita frustração, muita mágoa, isso gera muita culpa. Nem sempre é fácil de lidar com essa sensação, né, de frustração, de culpa. São processos bem difíceis, sabe?
Perfeito. Esses grandes casos que nós tivemos na mídia ultimamente, como aquele caso peeling de fenol, né? Que foi o peeling de fenol, que o rapaz nem demorou tanto tempo para ter grandes problemas e veio a falecer. Reforça a importância de buscar um bom profissional, né? E assim, qual que é a dica que a doutora daria para a gente? Assim, como iniciar essa pesquisa? Eu imagino que sobre o valor que a doutora falou, escolher o mediano, essa pesquisa vai ajudar, né? Porque você sabe, pergunta para um, pergunta para outro. Quando você perguntou para 5, 7, você vai ter a média do preço, então você já sabe que aquele ali não está no alcance, mas também talvez não precise ser, mas aquele lado da outra extrema também não deve ser. Sim. Uma dica da doutora para essa pesquisa, para iniciar essa pesquisa. Se a gente puder ir numa indicação de alguém conhecido, eu acho que é sempre a melhor opção, né? É realmente uma referência já direta. Se a gente for buscar alguém que eventualmente tem alguma notoriedade na internet, assim, eu acho que a gente tem que ver a formação da pessoa. Nós médicos, todos nós temos o CRM e a gente tem o registro da especialidade. Eu que sou cirurgiã plástica, eu tenho o meu registro da especialidade e tudo isso é facilmente consultado no site do CFM, do Conselho Federal, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Demais entidades também vão ter os seus conselhos, os seus órgãos representativos e tudo isso é facilmente consultado. Se não tiver à disposição na internet, eu procuraria na própria clínica qual é o CRM da doutora. A doutora é médica de verdade mesmo? Qual é o CRM dela? Qual a especialidade? Essas coisas o profissional de boa fé vai fornecer, porque isso demonstra a nossa formação, a nossa idoneidade. Eu acho que isso é muito importante. Mas se tiver uma referência direta, melhor ainda. O que eu noto eu sou cirurgiã plástica e o meu carro-chefe é a frontoplastia, cirurgia de redução de testa. Essa não é uma cirurgia muito feita ainda no Brasil, poucos colegas têm experiência, então, felizmente, a gente tem pacientes do Brasil todo, e nem todo mundo vai ter uma pessoa que de fato me conhece, mas as pacientes conversam. Muitas vezes, uma paciente que quer operar comigo, ela entra numa postagem minha, ela vê comentários, ela vê alguém que falou assim, nossa, eu operei, eu fiquei muito feliz. Ela entra em contato, fala, as pacientes trocam, e eu acho que isso também ajuda para poder, assim, demonstrar que a pessoa de fato conhece meu trabalho, gostou, tem uma opinião, contar um pouco da vivência. Eu acho que é um caminho para quem talvez não conheça alguém que tem essa indicação direta já como profissional. Certo. E eu acho que também outra parte que cabe ao paciente é pesquisar sobre a profundidade daquele procedimento que ele busca, né? Porque além de um bom profissional, ele sabendo o quão invasivo é o que ele busca, ele também tem que pensar na estrutura do local onde esse profissional atende, né? Eu lembro que quando eu fui na busca pelo silicone na mama, tinha lugar que não tinha nem ali uma condição de primeiro socorros no caso da necessidade, então, e era bem barato. Então, você pesquisar sobre o procedimento que você busca, como a doutora falou, quando é superficial ou quando é injetável, né? Ou cirurgia, então, a profundidade dessa cirurgia, você, além de um bom profissional, ele tem que atuar numa estrutura adequada de acordo com aquele procedimento, né? Correto? Isso é super importante. Eu e a maior parte dos colegas, a gente não opera no consultório. É claro que existem colegas que têm uma clínica, que tem um centro cirúrgico próprio, com toda a adequação necessária, enfim. Mas, assim, não é no consultório aqui na salinha, nenhuma cirurgia é feita assim. Eu gosto de operar sempre no hospital, porque lá tem UTI, tem emergência, tem outros colegas, tem enfermeira, tem primeiros socorros, tem tudo que você possa imaginar. E eu sempre falo para os pacientes, tá lá para a gente não usar, mas tem que estar à disposição, porque talvez uma vez no ano algum médico precise, e tem que estar lá. Isso é super, super importante. E hoje em dia é muito fácil ter essa informação. Eu sempre
reforço que os pacientes precisam perguntar para o profissional que eles estão consultando sobre os riscos, é lógico, mas na internet a gente já consegue ter um panorama. No caso específico do fenol que você comentou, o fenol é sabidamente um produto cardiotóxico, ou seja, ele causa arritmia, nefrotóxico, ele prejudica a função renal. Então, ele pode ser feito, ele tem seus benefícios, mas ele tem que ser feito com monitorização cardíaca, ele tem que ser feito com alguns cuidados. Isso a gente sabe há décadas. A única pessoa que não sabia disso era a mulher que estava fazendo esse procedimento. E o paciente também, né, que infelizmente veio a óbito, mas qualquer pessoa que digite, mesmo anteriormente a esse caso, a pessoa digitasse, né, peeling de fenol, riscos, ia acabar vendo essas informações. E daí, de fato, a gente tem que adequar. Tem procedimentos que a gente pode fazer no consultório, né? Preenchimento a gente pode fazer, alguns tipos de peeling que são mais superficiais a gente pode fazer, toxina botulínica, essas coisas a gente pode fazer no consultório, eventualmente uma biópsia, laser, esse tipo de coisa não tem problema algum. Tem coisas que a gente precisa de um nível a mais de monitores, de cuidados, e cirurgias, outras coisas, é no hospital, com toda aquela infraestrutura. De fato, essa infraestrutura toda, ela custa, e eu entendo que para muitas pessoas esse custo adicional significa talvez não fazer o procedimento, mas infelizmente, isso é o básico, a mesma coisa que querer comprar um carro sem freio para economizar. Alguém vai comprar um carro sem freio para economizar? Alguém vai entrar num avião com uma asa só, com uma turbina só para economizar? Não vai. Não vai. A gente tem que ter esses cuidados, anestesista, hospital, o monitor correto, essas tecnologias para que a gente garanta o conforto e o sucesso, a vida dos pacientes. Excelente, essa analogia do carro sem freio é maravilhosa, porque tanta gente quer tanto um carro, mas se alguém te oferecer pelo preço que você pode pagar sem os freios, você simplesmente não vai comprar, porque existe o risco de morrer. Então, um procedimento pelo preço que de repente você pode pagar, que você pesquisou e obviamente não te oferece a estrutura, você também pode morrer, né? A gente pode abrir mão do vidro elétrico, do ar-condicionado, da direção hidráulica, mas do freio não dá, né? Não dá, e com certeza nesse caso é o freio que está faltando ou a asa do avião. Então, vamos esperar para poder fazer essa viagem bem feita, né? Com certeza. Muito provavelmente sobre este caso do fenol, provavelmente o paciente acreditava, não digo da profissional, se é que a gente pode chamar de profissional, mas o paciente obviamente não sabia que se tratava de um peeling especial, porque como a doutora falou, existem outros tipos de peeling, né? Mais superficiais, então ele provavelmente não sabia do que se tratava essa substância. Essa é uma possibilidade, que ele não tivesse ciência do tipo exato do peeling. Essa talvez tenha sido uma possibilidade, e nesse caso eu acho também extremamente grave, né? Porque eu acho que a gente não pode fazer um tratamento numa pessoa sem explicar bem o que está sendo usado, né? Quando eu faço, por exemplo, o preenchimento, eu sempre friso, olha, é ácido hialurônico, mostro a caixa do produto, a toxina, olha, eu uso essa marca aqui, mostro. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem disso, né? Mas, enfim, foi uma tragédia esse caso do rapaz, né? Foi sim, sem dúvida, e é por isso que nós estamos aqui neste momento trabalhando com essas informações preciosíssimas da doutora, né? Eu agradeço demais. Se tiver mais alguma coisa que a doutora queira complementar nessas dicas, mais alguma coisa que faltou? Eu acho que o mais importante, a principal mensagem é essa. Eu acho que a gente tem que se cuidar, sim, e não tem nada de errado de querer fazer um tratamento, um procedimento, uma cirurgia, mas a gente precisa fazer bem feito. A gente tem que pensar que tudo pode trazer um ganho a mais, mas também pode causar algum prejuízo. Então, pesquisar bem o procedimento, o profissional, e eu acho que nada melhor do que uma conversa franca, sentar cara a cara com esse profissional e perguntar como é feito, como é a recuperação, quais são os riscos,
enfim, um pouco da experiência. Eu já tive pessoas que me perguntaram, doutora, já morreu alguém nessa cirurgia? Né? O que pode? É sentar e ter uma conversa franca. Se você perceber que a pessoa está fugindo do assunto, ou ela não sabe, ou ela não quer te falar. Os dois casos, eu acho que ela não merece a sua confiança. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente com os pacientes a respeito de tudo, riscos, benefícios, expectativas de resultado, e eu acho que o mais importante são isso, essa conversa franca, pesquisar bem, sem pressa de realizar o procedimento já amanhã, se tiver que esperar um mês ou um ano, mas ver tudo isso direitinho, se programar muito bem, tentar entender muito bem, porque eu acho que isso vai fazer com que as pessoas façam procedimentos e cirurgias com mais qualidade, e isso certamente vai se traduzir em mais felicidade, melhora da autoestima, e não num pesadelo como a família desse rapaz está vivendo agora. Ou alguém que tem algum problema nesse tratamento, nesse procedimento barato, depois vai gastar muito dinheiro, muita saúde para se recuperar desse problema, né? Com certeza. Doutora, agradecer demais a sua participação. Vou deixar para vocês aqui, depois também vou deixar na legenda do nosso vídeo o Instagram da doutora, tem resultados maravilhosos lá. @doutora_Patrícia_Marques. Correto, doutora? Tá correto. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. No Instagram eu respondo muita mensagem também, nos comentários, no direct. Então, fiquem à vontade para interagir, vai ser um prazer para mim. Bacana, procurem a doutora e se vocês quiserem outro tema com ela aqui, mandem para a gente e a gente convoca ela aqui de novo. Muito obrigada, doutora, pela participação, pessoal pela audiência aqui no NewsLab Webinars e até a próxima. Tchau, doutora. Tchau, tchau.